Bom, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, também em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Eu queria fazer um paralelo entre esses dois versículos. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Tem misericórdia? Misericórdia. Mateus 11, 28. Amém. Amém. 11, 28. Amém? Amém. Agora eu queria que você colocasse o pé. Não ficar muito cansado de ficar sentado. Mateus 11, 28 diz assim. Acho que ainda tem misericórdia. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler de novo? Vamos ler todo mundo junto agora? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Pode se sentar. Eu quero fazer um paralelo entre esses dois versículos, porque Davi, é interessante falar do Senhor, porque Davi, enquanto ele não pecou, né, ele tipificou o Senhor Jesus nesse versículo aí e naquele versículo que a gente leu lá em 1 Samuel, né, que a gente leu. A palavra diz assim, vinde a mim, e Mateus, Jesus falando. E lá em 1 Samuel, onde a gente leu, fala assim, e ajudou. Olha só que interessante. Pessoas com vários problemas se ajuntaram a Davi, né? Porque o rei Saul, ele não ajudava aqueles homens. Eles estavam cheios de dificuldades, mas o rei Saul não ajudava. Então eles tomaram uma decisão. Nós vamos ao encontro de Davi, porque Davi é servo de Deus. E ele vai nos ajudar. E Jesus fala assim, vinde a mim. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, vinde a mim, é o Senhor Jesus que diz. Amém. Aí quando a gente às vezes, né, fica pensando assim, nossa, mas principalmente quem é líder, né? Deus mandou tanta gente difícil para mim, mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que precisa de médico? Doente. Os doentes. Amém. Os doentes Glória a precisam Deus. de Médico. médico. Por isso que o Senhor manda a gente para a gente cuidar, irmãos. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Amém. E Davi, né, o nome Davi significa amado. O nome Davi significa o amado, né? E ele então, enquanto ele pecava, então ele tipifica Jesus Cristo. Eu queria que você nessa hora pensasse um pouquinho na sua vida. Pense um pouquinho como está a sua vida hoje. Como está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a pensar. Como está a minha vida hoje, Senhor? Me revela como está a minha vida hoje. Será que eu estou sobrecarregado? Será que eu estou endividado? Será que eu estou em amargura de espírito? Como eu estou hoje? Como está a minha vida hoje? Como está a minha vida agora? Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus sabe. Amém. Deus sabe como você chegou aqui hoje. Deus sabe como você está. Deus sabe o que você precisa. Amém? Amém. E ali então, se ajuntaram a Davi 400 homens. E Davi então começou a liderar aqueles homens e ajudar aqueles homens. E mais para frente, depois no capítulo 23, vai narrando os homens que foram se achegando a Davi. Irmãos, é interessante
começou com 400 homens que estavam com problema. Começou desse jeito o exército de Davi. Como nós estamos hoje? Como está a nossa atenção para as pessoas que estão com problema? Porque Jesus nos salvou, amém? Amém. Nós somos salvos, amém? Glória a Quem Deus. é que é salvo, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas, sabe que às vezes a gente preocupa tanto com a nossa salvação, eu vou para o céu e pronto, acabou. Tá bom demais? Tá bom, irmãos? Não tá bom. Sabe o que tá bom? Ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Bom, e hoje ali, quando a gente foi ali na cadeia, eu fiquei assim, não sei como que eu posso dizer, sabe? Fiquei meio que encabulada. E quando as pessoas precisam de Jesus, como elas estão carentes de Jesus, irmãos, como estão? Eu nunca tinha ido na cadeia, nunca. Primeira Também tá vez. isso aqui, amor, tá mudando. E, Isso aqui que tá mudando. meu Deus, a gente precisa ir na cadeia. A gente precisa ir na cadeia. A gente precisa ir nos hospitais. Tá não? Gente, quando eu vi aquelas mulheres ali chorando, eu falei, meu Deus, como elas... Não, gente, que lindo! Elas louvaram 2 hinos, né, amor? Foi lindo demais! Sabe aquela voz mais bonita? Elas têm uma voz mais linda, elas louvando ao Senhor, presas, precisando de nós. Né? E às vezes a gente acha assim, nossa, tá bom demais, a minha salvação só tá bom demais. Bom, lá em 1 Samuel, onde nós lemos, diz que Davi foi para a caverna de Adulão. Quantas vezes você já foi para a caverna? Quantas vezes você quis entrar dentro do buraco e ficar lá? Quero ver ninguém. Alguém aqui já foi para a caverna? Já fui muito. Não literalmente, né, gente? Mas assim, de ter dia assim de... Meu Deus, eu estou tão angustiado. Eu estou tão triste. Eu estou cheio de coisas. Eu estou tão angustiado que hoje eu quero ir para a caverna. Hoje eu quero ficar sozinho. Quantas vezes você já ficou sozinho no quarto? Sozinha no quarto, sem querer sair? Alguém aqui já ficou? Não é assim? Às vezes a gente não quer ir para o quarto, ficar sozinho lá sem ver ninguém. Davi também, olha, fugiu. Fugiu e foi para a caverna. E aí lá na caverna de Adulão, se ajuntam a ele então esses homens. Em aperto e endividado, oprimido pelo pecado, devedor, porque quando nós somos escravos do pecado, irmãos, é terrível. A gente se sente em dívida, não é verdade? É terrível ser escravo do pecado. Ninguém podia fazer nada por nós, mas Jesus pode e pode até hoje. Ele fez por mim e por você. Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, amém? Amém. Jesus morreu na cruz por nós. E aí, aquele monte de homem amargurado de espírito. O que é isso? Amargurado de espírito, com sede de Deus. Você tem sede de Deus? Amém. Você tem sede de Deus? Amém. Ai, são tão poucos aqui que têm sede de Deus, né? Você tem sede de Deus? Amém. Glória a Deus, nós temos sede de Deus, nós precisamos ter sede de Deus. E Aleluia. aqueles homens então tinham sede do Senhor. Amém? Aqueles homens estavam amargurados de espírito. E a Bíblia fala então que Davi se fez chefe deles. Os primeiros homens a seguir Davi foram homens com problemas e com dificuldades. E aí Deus hoje me deu uma estratégia tremenda. Já ontem foi
reunião aqui e a gente vai, eu falei com as irmãs, nós vamos escrever mulheres para a rede de aliança, rede de mulheres aliança. Nós vamos, aí, quem pode se inscrever na rede de mulheres? Todas as mulheres que estiverem precisando de Jesus. Todas. Sabe, irmãos, nós vamos trabalhar com as mulheres. Né? Carlos vai trabalhar com os homens, né? Vai ter você também a inauguração da rede de homens. E nós vamos trabalhar, sabe? Porque muitas vezes nós trabalhamos com pessoas que já conhecem o Senhor, mas nós precisamos trabalhar com aquelas que não conhecem. Amém. E Davi teve um exército numeroso, um exército que começou com pessoas com dificuldades, com problemas. Quantas pessoas você conhece com dificuldade? Quantas pessoas você conhece com problemas? Talvez você já não está com problema. Talvez você está com um problema que você acha que não tem solução. Mas tem, viu? Amém. O seu problema tem solução. Amém. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando você está com um problema, que você ajuda alguém, seu problema fica desse tamanhozinho, tão pequenininho. Quando você vê alguém com dificuldade, há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás, eu estava conversando com uma irmã, ela era de 3 corações, ela estava me pedindo uns conselhos, eu falei, Senhor, eu não tenho problema, não tenho dificuldade nenhuma, porque ela casou, ficou 15 anos casada, o marido batia nela, o marido bebia, o marido fez um monte de coisa lá, teve 2 filhos com o marido, com esse marido. Um dia, na porta da casa dela, o marido bateu nela, e aí chamaram a polícia, ele foi preso, e me parece que está preso até hoje, ele foi preso por um monte de coisa que ele já tinha feito, está preso até hoje. E essa mulher, depois de uns anos, né, ela separou, depois de uns anos ela casou de novo. Casou, irmãos. E me parece que ela já tem 15 anos de casada já, no segundo casamento. Tem 2 filhas no segundo casamento. Aí sabe o que o marido atual fez? Expulsou os 2 filhos dela de casa. Os 2 filhos viciados em droga, viciados de dormir na rua, sabe, terrível. E o marido não aceita eles entrarem em casa. E ela me falou assim que o filho dela às vezes chegava lá com fome, ela não podia nem dar comida para o filho, porque o marido atual não deixava. Eu fiquei assim, eu até mostrei, né? Mostrei para Carlos, porque enquanto eu estava conversando, eu não tinha palavras para falar para ela. Eu tive que pedir muita sabedoria para o Senhor. Senhor, me dá sabedoria, eu não sei o que eu vou falar para essa mulher, não. E um monte de outras coisas, não era só isso, não. Então, assim, e esse segundo marido falava para ela assim que ela não prestava, que ela era isso, que ela era aquilo, que ele ia sair de casa, já tinha saído 2 vezes, já tinha voltado. Uma confusão, eu falei, Jesus amado, quanta confusão. Sabe, irmãos? E aí, eu comecei a conversar com ela e aconselhar. Falei, você tem que tomar posição mesmo, como guerreiro do exército do Senhor. Porque às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não toma posição. É verdade. E a gente vai aceitando imposição do diabo na nossa vida. E a gente vai aceitando o diabo fazer gracinha na nossa vida. É verdade. E a gente vai aceitando fardos e cargos impostos pelo diabo. Cargas impostas pelo diabo. Meu Deus. E o que a gente tem que fazer então? Tomar posição. Amém. Eu quero te convidar nessa noite a tomar posição como exército de Deus. Amém. A hoje, sabe? Hoje mesmo, se alistar no exército vencedor do Senhor. Amém. Nós não temos que caminhar mais não, nós temos é que marchar. Esses dias a gente está conversando com a irmã, falou assim, nem marchar mais, nós temos é que correr mesmo, porque o tempo está andando. Então, vamos parar de caminhar, de ser lento, vamos nos alistar no exército forte e guerreiro do Senhor. Na quarta-feira
nós somos esse povo forte. Aleluia. Nós somos esse povo guerreiro. Amém. Então, nós vamos tomar posição como povo guerreiro, como exército forte, exército guerreiro. Amém. Aqui mesmo com dificuldade, mesmo com problema, nós somos um exército vencedor. Amém. Glória a Deus. Olha, presta atenção. Quem é o nosso comandante? Deus. Quem é o nosso comandante? Jesus. Jesus já perdeu alguma guerra? Não. Então não aceita perder guerra, não. Não aceite perder. Amém. Não aceite. Pisa na cabeça do diabo. Aleluia. Você tem esse poder para pisar na cabeça do diabo. Amém. Amém? Amém. Quem que pode se alistar para o exército do Senhor? Amém. Quem? Eu. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já reparou que quem já sofreu ou quem sofre tem um coração mais disposto para se compadecer das outras pessoas? Por isso que você passa pelo deserto. De vez em quando a gente tem um deserto, não é? Sabe por quê? Nós precisamos viver para entender o que os outros vivem. É. Não é verdade? Quem conhece o Senhor sabe o que Jesus passou ali, conhece a história de Jesus. Jesus precisava passar por tudo que ele passou? Não, não precisava, mas ele passou, não passou? Para quê? Para nos entender. Para nos entender. Para nos entender. Ele entende a minha dor, ele entende a sua dor, porque ele passou. Amém. Por que que muitas vezes você passa por dor, passa por dificuldade? Para você entender a dor do seu irmão. Amém? Amém. Não é para endurecer o coração, não, é para quebrantar o coração. Por isso que a gente passa pelo deserto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Deserto é lugar de ficar? Não. Não. Deserto é lugar de quê? Passagem. Passar. Deserto é passagem. Amém? É lugar de você passar, não é lugar de permanecer. Amém. Amém? Sabe por que muitas vezes nós ficamos no deserto? Porque nós não escolhemos sair dele. A gente se acomoda no deserto, não escolhe sair do deserto, não escolhe tomar uma posição e aí vai ficando só no deserto. Eu já até contei para algumas pessoas aqui. Eu não vou falar o nome aqui para não causar constrangimento. Conheci uma pessoa, né, que o filho estava dando muito problema, estava tendo muita dificuldade em casa, não respeitava os pais, sabe? E chegou a dizer que era homossexual. Eu não acredito que ele é, né? Mas para afrontar os pais, eu creio que falou isso para afrontar os pais. E aí, irmãos, os pais já não aguentavam mais. Os pais não aguentavam mais. Sabe o que é um filho enfrentando os pais todos os dias? Sabe? De até ameaçar os pais. Quando foi? E os pais assim tomaram uma posição. Mas quando foi um dia, os pais tomaram uma posição. E colocou esse filho para fora. Eles sofreram? Sofreram demais. Sofreram muito. Ela falou: a partir de agora, você não vai mais ficar aqui porque você não nos respeita. Se quiser ficar, vai ter que nos respeitar. E aí ele não quis respeitar, então teve que sair. Ele ficou uns 2 meses só, né? Fora de casa. Porque ele viu o valor que os pais têm. Amém. Amém. Sabe, irmãos? Tem hora, tem certas atitudes que dói. Tem atitude que dói na gente. Mas a gente precisa tomar uma posição. Amém. Deus nos chamou para ser um exército forte, um exército guerreiro, um exército vencedor. Mas exército precisa ter atitude. Deus te convida nessa noite a ter atitude de vencedor. De vencedor. Amém. Amém. Deus te convida nessa noite a tomar uma atitude, a tomar uma posição. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, versículo 11.
Talvez você esteja pensando Pode assim, ir mais, mas ó. Como eu- umas 3, 11. não consigo, né? Talvez Pode ir, pode ir. você está achando que Vem. você não é um exército vencedor. Talvez você está achando que você não pode se alistar no exército do Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 11. Talvez você se ache assim, muito inferior, né? Olha o que a Bíblia diz para você. Eu não sei o que você pensa de você, mas muitas vezes, irmãos, a gente nos discrimina. E a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 11. Diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Eu quero só me deter nesse versículo 11, que fala assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. Se houvesse, Davi não tinha pegado aqueles homens, né, que estavam com problema. Então, talvez você está pensando assim, para mim não tem jeito não. Eu não sirvo para alistar no exército do Senhor, não. Eu quero te dizer que Deus está te chamando. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra comigo de novo em 1 Samuel, capítulo 16. O que Deus vai te falar de novo a respeito de você achar que não é vencedor? 1 Samuel 16. Versículo 7. O que o Senhor fala aqui? Olha só. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior. O Senhor vê o quê? Coração. Coração. Você pode se alistar no exército do Senhor, porque o Senhor vê o seu coração. Ele não está olhando para o exterior, ele não está olhando para a aparência, ele não está olhando para a grandeza da sua estatura, ele não está olhando para essas coisas, ele está olhando para o seu coração. E ele sabe como que está seu coração hoje. Ele sabe do que você precisa hoje. Amém. Ele Glória a sabe do que Deus. você precisa agora. Ele está disposto a se derramar sobre a sua vida agora. Amém. Sabe, ele tem contemplado a sua vida, ele tem visto que você tem sofrido, ele tem visto a sua dificuldade. O Senhor tem visto tudo. E Amém. ele quer transformar a sua vida agora. Agora, hoje. Amém? Amém. Talvez você hoje saiu de casa do Senhor. Não tem mais jeito, não. Está tudo muito difícil. No meu caso não tem solução. Mas Deus diz que o seu caso tem solução sim. Aleluia. Ele diz que Ele vai transformar essa situação da sua vida. O que você está vivendo hoje vai ser transformado. Amém? Ele vai mudar a sua situação. Amém. Ele vai mudar a sua vida. Se você tiver fé. Você tem fé? Amém. Ontem na reunião eu estava dizendo para as irmãs, como que é tremendo. Todo lugar que a gente vê onde Jesus curava, ele diz assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Precisamos ter fé. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos, mas quando nós temos fé, quem é que faz? Deus. Deus faz. Deus faz, amém? Amém.
pode se alistar no exército do Senhor. Mas se Amém. você acha que você não é, hoje você vai se tornar fiel. Amém? Em nome de Jesus. Quem mais pode se alistar no exército do Senhor? Quem é que pode? Os que têm firmeza de propósito. Os que realmente querem vencer. Você quer vencer? Amém. Você quer vencer? Amém. Glória a Deus. Então você pode se alistar no exército do Senhor. Outra coisa que precisa para se alistar no exército do Senhor: os que lutam com alegria. Graças a Deus. Olha só, mas esses homens, a Bíblia fala que esses homens estavam em aperto. Esses homens estavam, o que mais? Em endividados e... Tribulado de espírito. Então eles estavam em aperto, eles estavam endividados, eles estavam amargurados de espírito. Mas eles estavam alegres. Olha só, mas amargurado de espírito e alegre, que coisa estranha, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quantas vezes a gente está amargurado? Muitas e muitas vezes. Mas a gente está alegre porque a gente conhece o Deus que nós Servimos. Você Amém. conhece o Deus que você serve? Amém, Jesus. Você conhece o Deus que você serve? Amém. Então nós lutamos com alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus pode todas as coisas. Graças a Deus. Independente do que nós estamos vivendo, nós podemos ter alegria. Aleluia. É desse. Queria que você se colocasse de pé. Graças a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Não? Pode. O exército de Davi foi um exército poderoso. Muito poderoso. Davi, ele arregimentou muitos homens. E olha que tremendo. Eu fico vendo como que é lindo essas coisas, sabe? A palavra do Senhor e da nossa vida. Ele começou com 400 homens que estavam com dificuldade, estavam em aperto, estavam endividados, estavam amargurados de espírito. E depois foi se juntando a ele, né, ao exército dele, homens valentes, homens guerreiros, homens da tribo de Benjamim, homens da tribo de Judá, homens de todas as tribos foram se juntando a Davi. E quando a gente vê, então, o exército de Davi, ali, poderoso, a gente viu como que começou o exército. Talvez você pense assim, mas eu nem sou valente. Você é sim, porque você tem um Deus que tudo pode. Ah, mas eu nem sou poderoso. É sim, porque o nosso Deus é poderoso. E assim como Deus mudou a história daqueles homens que se juntaram a Davi, Deus vai mudar a sua história hoje. Aleluia. Como Deus mudou a história de tantos homens e mulheres, Ele vai mudar a sua história hoje, agora. Ah, pastora, mas todo lugar que eu vou, me falam isso, que Deus vai mudar a minha história. Mas não mudou até hoje. Você já deu um passo de fé? Talvez você não tenha dado esse passo de fé. Esses homens que se juntaram a Davi, eles deram um passo de fé. Eu não sei como que está a sua situação, não. Eu sei como que está a minha. Talvez nem a minha eu saiba direito. Porque Deus é muito mais além do que eu vejo. Deus está vendo como está a sua situação hoje. Então você quer ter a vida transformada? Você quer ter a vida transformada? Aleluia. Eu queria que quero. você desse um passo de fé e viesse aqui na frente. Deus vai transformar vidas aqui hoje. Muitas vidas aqui hoje. Aleluia. Vai transformar muitas situações. Ele está transformando a minha situação. E Ele vai transformar a sua também. Aleluia. E eu não sei o que você falou com o Senhor esses dias, essa semana, mês passado, o que você falou hoje. Mas Deus ouviu
transformar, irmãos. Deus vai mudar a situação. Deus está mudando muita coisa na sua vida. Você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado com o que Deus vai fazer. Porque Ele quer te usar. Como Deus usou Davi ali para ajudar aqueles homens. Deus colocou a unção sobre a vida de Davi. Deus está colocando sobre a minha vida e sobre a sua vida unção para transformar outras vidas. Deus não vai transformar só a sua e a minha, não. Deus vai nos usar para transformar muitas
sorte de bênçãos espirituais, regiões celestiais. Nós vamos encerrar esse culto declarando isso, tá? Se for depois, Celestial.
desce sobre a